Pessoal, tudo bem? O que é Deus para você? Eu perguntei o que é Deus para você e não quem é Deus. Vamos fazer uma reflexão filosófica e espiritual em torno desse assunto. Eu sou Carlos Medeiros e este é o canal Nexo, Curadoria de Conhecimentos Espirituais. Pessoal, antes de eu entrar no assunto preparado para a gente refletir neste dia, eu quero dizer para você que nós estamos fazendo algumas mudanças no canal Nexo, tá bom? Nós ficamos aí afastados alguns dias, né? Mas estamos retomando agora com algumas mudanças, e uma das mudanças que a gente está empreendendo é esse modelo de cenário, exatamente para facilitar um pouco mais de informalidade no nosso bate-papo. Então, por que isso? Para ser informal é bem melhor. Então, a gente está dispondo aqui, eu não estou mais usando o teleprompter, eu estou me remetendo aqui ao meu notebook, onde eu tenho os tópicos principais para falar, e eu acho que isso fica muito mais leve e a gente vai batendo papo de uma forma mais informal possível, tá bom? Então, hoje nós vamos conversar sobre Deus. Não existe prova científica, material, que Deus existe, mas existem evidências. E as evidências às vezes falam muito mais do que o próprio objeto em si, né? Existem evidências. Estudando essas evidências, a gente pode deduzir as causas. Estudando os efeitos, se deduz as causas. É por isso que a gente diz que não há efeito sem causa. A filosofia e as religiões, elas ajudam muito no estudo da nossa origem, no estudo sobre a divindade, né, o que vem a ser isso para nós. Eu disse que a filosofia e a religião podem ajudar ainda mais na aproximação do homem em relação a esse estudo do transcendental, né, do absoluto, do sagrado, tá certo? Embora a gente saiba aí que algumas religiões elas são mais materialistas do que o próprio materialismo, por incrível que pareça, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos tocar a nossa reflexão aqui da forma mais leve possível sobre esse tema, né? O que é Deus para você? Então, eu me lembro que nos anos 90, eu trabalhava, era executivo de uma grande empresa, eu cheguei no escritório lá da empresa, eu estava com o jornal, tinha acabado de comprar o meu jornal, pus na mesa, faltava um pouco de horário ainda para começar o horário de expediente, abri o jornal, naquela época a gente abria o jornal em papel, né? Hoje a gente abre o celular. Abri o jornal na mesa para ler as notícias mais rapidamente, para não ficar tão desatualizado, quando eu notei uma reportagem pequenininha, assim bem pequena, cujo título era "Deus não é um velhinho de barbas". Deus não é um velhinho de barbas. Essa frase era do Papa João Paulo II, o Papa da época. Falei, puxa, eu li aquilo e falei, nossa, sabe o que isso significa? Para nós que somos espiritualistas, espíritas ou espiritualistas de todos os vieses ou vertentes, isso pode parecer trivial, né? Qual o problema? Mas para a maioria dos homens do planeta Terra que praticam o catolicismo, que seguem o catolicismo, essa é uma frase de impacto. Porque o que o Papa estava dizendo é exatamente isso. Deus não tem uma visão antropomórfica. Deus não tem forma como nós imaginamos, como se fosse nós, assim, a nossa própria imagem, né? Como se Deus fosse um velhinho de barbas brancas, no céu, olhando lá a humanidade se digladiar, e ele com um cajado na mão, jogando uma maldição em uma benesse no outro. Não existe, não existe esse tipo de crença. Então, o que o Papa fez foi uma atitude muito, muito arrojada, inovadora, porque ele tirou essa visão antropomórfica, a visão do homem, de Deus com a imagem humana. Então, pensemos bem nisso, viu? Todos os efeitos, existe uma causa.
Por exemplo, vamos dar um exemplo para ilustrar um pouco o que eu estou falando aqui. Então pega esse relógio aqui, o seu relógio, o relógio que você tem no pulso. Você conhece a pessoa que... Esse relógio funciona, pelo menos o meu aqui funciona bem, né? Não só para quando a bateria realmente termina. É bem arrojado, tem um design legal, enfim, agora funciona bem. Agora, eu conheço a pessoa que fez esse relógio aqui, que montou esse relógio. A pessoa, o ser lá, o ser humano que foi lá e construiu. Eu não conheço, eu não sei. Você sabe quem é a pessoa que montou o teu relógio? Você também não sabe, pelo menos, a não ser que você tenha algum amigo que te deu um relógio, que montou um relógio e te deu de presente. Mas não é o caso aqui na nossa reflexão. Então, eu não conheço a pessoa, mas eu não preciso conhecê-la para saber que ela é uma pessoa inteligente, que sabe montar um relógio, que funciona bem e que tem mercado para vender. Né? Eu passei numa construção esses dias, estou vendo lá um prédio sendo construído perto da minha casa, e você passa no final de semana, não tem ninguém, claro, porque a obra acontece só durante a semana. Falei, puxa, mas quem são essas pessoas que estão construindo esse prédio? Né? As coisas, os objetos e os seres não se formam de si mesmos. As coisas, objetos e seres não se formam por si mesmos, né? Tudo tem uma origem, tem uma causa. Se o efeito é inteligente, logicamente a causa há de ser inteligente. Que nome nós damos para isso? Deus, Jeová, Alá, né? Então qualquer nome que a gente queira dar, atribuir, existe uma inteligência por trás de toda essa natureza que nós somos cercados. Observe a natureza. Impossível você acreditar que não existe uma inteligência. Quero chamar isso de inteligência. Chama de inteligência, de consciência cósmica. Dê o nome que se quiser dar. O que importa para nós é entendermos que existe um motor por trás disso, para que as coisas aconteçam. Mas agora fica a pergunta ainda, o que é Deus? Veja só que eu estou perguntando o que é Deus, e não quem é Deus. Para os espíritas em particular, como é o meu caso, a resposta da espiritualidade é que Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Esse conceito, ele é válido, mas ainda assim é incompleto. Porque dizer que Deus é uma inteligência, a inteligência é atributo da divindade, é qualidade, não é a causa em si. Isso é para dar um nó na cabeça da gente, né? Mas é uma reflexão interessante. Tá? A natureza é prova viva da existência dessa inteligência. É impossível o grande problema das pessoas, ou do nosso grande problema, é que geralmente a gente quer julgar as coisas, fazer análise sobre o mundo, sobre os seres, sem ter estudado, sem ter aprofundado o estudo em relação a isso. Nós lançamos muitas opiniões, e opinião por opinião não vale absolutamente nada. Você precisa ter um conhecimento aprofundado sobre o assunto. Né? Se você quer estudar medicina, você tem que aprofundar na medicina. Se você quer estudar administração de empresas, você tem que aprofundar para se formar. Então, tudo precisa de estudo, para aperfeiçoar, para que as suas opiniões sejam pelo menos palatáveis. Né? Não sejam palavras jogadas ao vento aí que não funciona nada. Então, novamente, a questão do acaso. Né? Alguns alegam, falam, isso é fruto do acaso. E a própria alguns ramos da ciência, eu não diria alguns ramos da ciência, mas cientistas são partidários de que o acaso construiu tudo isso. Vamos ver. Vamos ver. Esse mesmo relógio aqui que eu usei de exemplo, né? Vamos dar um exemplo, o relógio. Se você tiver paciência, desmonta todo o seu relógio agora. Se tiver paciência, vai desmontar ele, desmontar peça por peça. Pega todas essas peças, esse aglomerado de peças que você desmontou do seu relógio, põe dentro de um saquinho, fecha o saquinho e fica chacoalhando esse saquinho aí por 5 anos, 10 anos, 20 anos. Depois de 20 anos, abre o saquinho e veja se o acaso foi capaz de montar o relógio. O acaso por si só não tem força de coesão. Isso nesse exemplo do relógio é marcante para a gente entender isso. Se a causa se o efeito é inteligente, a causa há de ser inteligente. Então, se você observa o relógio funcionando, alguém que sabe, entende de relógio montou isso aqui. Então, ele tem a inteligência sobre isso. Assim como essa visão espiritualista de Deus.
Nós falamos aqui sobre a perspectiva espiritualista. Sobre a perspectiva materialista, a resposta seria outra, respeito, mas não é o nosso caso aqui. O nosso caso é uma abordagem espiritualista desses temas, né? Ainda que existam ainda muitos elementos antropomórficos, né, que a gente atribui a vários deuses, aí, como algumas culturas, ou mesmo essa visão do velhinho de barba branca que o Papa João Paulo II dizia lá atrás, né? Há quem pergunte, bom, que consequência a gente pode tirar dessa crença intuitiva que o homem tem sobre a existência de Deus? Porque desde que o homem se entende por homem, desde que se estuda a história do homem, os antepassados, desde a origem até agora, quando o homem começou a ter noção da natureza, etc., ele começou a cultuar as forças da natureza. O homem primitivo. De onde vem essa certeza aí? O que é que ele está cultuando? Que conclusão a gente pode tirar desse sentimento intuitivo e inato que o homem traz sobre a existência de Deus? Simples. A resposta é que Deus existe. Porque alguém pôs na cabeça dele lá essa ideia? Não. Estuda aí, mesmo estudando a arqueologia, você vai entender isso. Estudando a antropologia do homem na história da humanidade, você vai encontrar esses elementos de culto ao sagrado muito forte. Elementos materiais, evidentemente. Mas isso remonta à ideia de que esses homens primitivos, carregavam dentro de si essa certeza. E é o que a gente traz dentro de nós. Eu estou falando aqui do ponto de vista espiritualista, estamos falando mais de espiritualidade, não de religião, né? Então é isso, eu acho que fica a nossa reflexão aqui no sentido de que eu gostaria de chamar a sua atenção, pelo menos para parar para pensar, né? Que existe uma grande inteligência por trás de tudo isso. Eu acho que é importante as pessoas pensarem pelo menos no assunto. Pode não concluir nada ou discordar, evidentemente, mas pensar no assunto, né? O pesquisador ele faz isso, ele pensa, ele discute, ele valida as ideias, até chegar a alguma conclusão que seja melhor para si, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse assunto. Se gostou, convida outras pessoas para assistir, né? Então, eu costumo brincar, se você gostou, conta para os amigos. Se não gostou, conta para os inimigos, né? Dá um like no canal aí, que é importante para a gente, tá bom? Para a gente continuar postando conteúdos de relevância aqui no canal. Muita paz no seu coração. Obrigado por mais essa oportunidade. Até a próxima. Tchau.